Fala, galerinha! Na aula de hoje nós vamos aprender como encontrar as frações geratrizes das dízimas periódicas simples, tá? Então, vou colocar aqui o tema da nossa aula. Fração geratriz. Fração geratriz, gente, é aquela fração que gera a dízima periódica. Na última aula a gente viu que uma fração, se a gente dividir, né, o numerador pelo denominador, a gente pode encontrar ou decimais exatos ou dízimas periódicas. Agora a gente vai fazer a operação inversa. Eu vou trazer a dízima periódica e você vai me dizer qual é a fração que gera aquela dízima. Então, fração geratriz de uma dízima periódica simples. Eu estou falando simples porque existe a fração geratriz de uma dízima periódica composta, tá? E isso vai ser tema para um próximo vídeo. Então, hoje vamos estudar apenas as dízimas periódicas simples. Então, anotem aí o tema no caderninho de vocês. Muito importante que vocês vão anotando conforme eu vou escrevendo aqui na nossa folha. É uma maneira de vocês fixarem o conteúdo, só assistir o vídeo, né? Não vai garantir que vocês aprendam direito, então anotem direitinho, tenham isso anotado no caderno, que é muito importante, tá ok? Então, primeiro, eu vou escrever aqui o que é, afinal, uma dízima periódica simples. Se eu vou encontrar a fração geratriz dela, eu tenho que saber o que é uma dízima periódica simples. Então, vamos colocar aqui. O que é uma dízima periódica simples? Nós vimos na última aula que uma dízima periódica é um decimal, é um número decimal que possui infinitas casas decimais. Ou seja, né, é aquele número que depois da vírgula ele vai continuar infinitamente. Só que o que vai caracterizar ele ser uma dízima? Infinitas casas decimais, onde percebemos a repetição de algum período. Ou seja, vai existir algum algarismo ali que vai ficar se repetindo. Pode ser um algarismo só, pode ser dois algarismos, podem ser três algarismos, repetição de algum período. Tá? A dízima, eu vou até chamar aqui, a dízima periódica, né, ADP, é considerada simples quando o período começa logo após a vírgula. Logo após a vírgula. Ok?
Vou mostrar aqui alguns exemplos para a gente poder só entender o que é isso. Então, ó, exemplo. A gente pode colocar aqui 0,2222. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Tá vendo? Logo depois da vírgula começou a repetição. E o período é o 2. Período 2. Essa daqui, ó, 25,1858585. Isso aqui é uma dízima periódica composta. Tá? Porque, ó, depois da vírgula existe esse 1 que não é período de repetição. Quem está repetindo é o 85. Esse 1 não faz parte do período e ele está depois da vírgula. Então, é uma dízima periódica composta. O período é o 85. E vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. 35,123,123,123. Também é simples, tá vendo? Logo depois da vírgula começou o período de repetição, que é o 123. Então, uma DP simples de período 123. Então, agora que a gente já entendeu o que é uma dízima periódica simples, nós vamos aprender a encontrar a fração geratriz dessas dízimas, tá? Vou colocar aqui para a gente anotar. Deixa eu colocar aqui o pincel mais grossinho. Agora sim, a gente vai ver como encontrar as frações geratrizes. Como encontrar a fração geratriz. Vão existir dois tipos. Eu vou explicar, gente, primeiro algebricamente, depois eu vou explicar o macete, tá? Então, vou trabalhar sempre em cima de exemplos. Vamos supor que eu tenha a dízima periódica 0,5555. É uma dízima periódica simples? Sim. Logo depois da vírgula já começa o período de repetição, que é o 5. Como que a gente vai encontrar isso aqui? Eu vou chamar de x exatamente a dízima periódica que eu quero calcular a fração. E aí eu vejo, qual é o período dessa dízima periódica? Ah, é período 5. O 5, ele só tem um algarismo. Então, se ele só tem um algarismo, agora eu venho aqui e multiplico por 10. Por quê? O 10 tem 1 zero. Quando eu multiplico por 10, a vírgula, ela avança uma casinha para frente. Então, quando eu faço 0,55555 vezes 10, né, vai dar 5,5555 e assim vai. Tá vendo? A vírgula avançou uma casinha para frente, tá certo? E agora eu vou subtrair as duas equações, ou seja, eu vou fazer 10x, vou fazer assim, eu vou fazer 10x menos x e 5,555 menos 0,555, tá bom? Então, ó, 10x menos x e vou fazer as duas dízimas aqui subtraindo. Quanto que é 10x menos 1x? Dá 9x. E quanto que é 5,5555 menos 0,555? Vai dar 5. Por quê? Depois da vírgula é tudo igual. Mesmo que seja infinito, é tudo igual, então vai zerar. E aí, para terminar, né,
a nossa equaçãozinha aqui. O 9 vai passar dividindo, vai ficar 5 sobre 9. Essa aqui é a nossa fração geratriz. Então, se vocês pegarem até uma calculadora aí para conferir, 5 dividido por 9 dá exatamente aquela dízima lá de cima, 0,5555. Eu vou dar um outro exemplo. Que o exemplo de cima era um exemplo em que a gente tinha 0, alguma coisa, tá? Mas se não fosse 0, se fosse um outro número diferente de 0, vamos ver como é que vai ficar. O raciocínio é o mesmo, tá, gente? Então, vamos botar aqui, ó, 1,27, 27, e assim vai. É uma dízima periódica simples? Sim, depois da vírgula já começa o período de repetição, que é o 27. Então, vamos lá. Eu vou chamar de x a dízima periódica que eu quero transformar. Como a minha período de repetição tem 2 casas, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, é assim, né? Se você tem uma casa, multiplica por 10, porque tem um zero. Se você tem 2 casas, você multiplica por 100, porque tem 2 zeros. Quando você multiplica por 100, a vírgula vai acontecer o que com ela? Vai avançar 2 casas. Então, vai virar 127,27 e assim, né? Infinitamente. Vou fazer aquele mesmo esqueminha de subtrair as equações, a de baixo menos a de cima. E aí vai ficar 100x. Então, aqui a gente vai fazer 100x menos x, que vai dar 99. Deixa eu escrever primeiro a subtração. Vou fazer 100x menos x. E eu vou fazer o número, né, a dízima de baixo menos a dízima de cima. E aí vai ficar 99x, né? 100 menos 1 dá 99. E quando eu faço essa dízima menos a outra, como a parte depois da vírgula é toda igual, vai sempre cortar. Então, vai sobrar só o 127 menos 1, que vai dar 126. E aí, a gente vai passar 99 dividindo. 126 dividido por 99 é a nossa fração geratriz da dízima proposta. Então, aqui a gente tem 2 exemplos, né? E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um macete para calcular isso sem precisar fazer essa conta toda. Até o próximo!